5 solas. 5 solas foi os pilares da fé cristã. Sola significa em latim somente. Então a Reforma Protestante, ela se baseou nisso. Hoje ainda nós seguimos isso. E ela serve para responder a seguinte pergunta, que ecoa pela Bíblia completa. Como o homem pode ser justificado diante de um Deus santo e justo? A Igreja Católica nunca disse que o homem não era justificado pela graça mediante a fé por Cristo. O problema da Igreja Católica é que ela fala que nós somos justificados pela graça, mais méritos, pela fé, mais obras, por Cristo, mais a minha retidão e a intercessão de santos. Então, aí entra o somente. Não há esse mais. Nós não cremos nesse mais. Por exemplo, a graça, sola gratia, fala que, segundo a visão romana, o batismo, através do batismo, Deus infunde no fiel uma graça, que cabe a nós mantermos essa graça viva. A partir do momento em que nós cometemos um pecado mortal, nós matamos essa graça e nós precisamos então de penitências, como se seria uma segunda tábua da graça, onde você afunda da primeira, num mar de pecado, você se afunda da primeira graça, então você precisa de uma segunda tábua para flutuar. E essa graça seria concedida a você e dependeria de você manter ela funcionando em você. Aí entra a questão do tesouro de méritos, que eu falei, que era uma doutrina seguinte. Houve pessoas, segundo a Igreja Católica, que foram tão boas, santas que pisaram na terra, que elas tiveram obras que excedeu a necessidade delas se salvarem. Como Maria, os apóstolos e outros. Então essas obras, elas ficaram, vamos dizer assim, um haver. E esse haver foi depositado, o pastor rindo lá no fundo. E esse haver foi depositado num tesouro de méritos em que o Papa tinha acesso e ele poderia pegar essas obras e comunicar àqueles que precisassem. E é lógico que ele comunicava por dinheiro. Então é isso o tesouro de méritos. Baseado nas obras de satisfação de terceiros. A fé reformada diz não. Nós somos justificados pela graça, e a doutrina da graça está relacionada ao pecado original e à eleição incondicional. Nós estamos mortos a partir que Adão morreu. Nós não temos a menor possibilidade de oferecer uma boa obra a Deus. Nós não temos a menor possibilidade de manter essa graça em nós. Porque estamos mortos. Aí entra a questão, Deus vem ao nosso encontro e nos dá essa graça. Nós somos alvo da graça de Deus, não por nós mesmos, mas por causa da vontade de Deus. E essa vontade é incondicional, não importa o que eu faça, não vai atrair mais ou menos a graça de Deus. E isso quebra o orgulho do homem. Mas a Bíblia fala isso. A graça é incondicional. E quando somos alvos da graça, aí sim Deus nos dá o arrependimento e a fé. Ele que nos capacita a respondermos com fé a Ele. Não somos nós, que nem a Igreja Católica fala. Segundo a Declaração de Cambridge, em 1996, eles falam assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça, a obra sobrenatural do Espírito Santo, que é nos levar a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os méritos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Texto base, Efésios 2, 8 a 10, o famoso texto de Efésios 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós fomos escolhidos por Deus para as boas obras, não pelas boas obras que fizemos. Nós somos salvos para realizarmos boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras que fizemos.
Há muita diferença nisso. Ligado a isso, ao sola fide. Segundo a fé romana, diz que somos justificados pela fé, mais as boas obras, que são as penitências. O sacramento da penitência exigia a confissão de pecados, a oração e contrição, que é o arrependimento, e a absolvição sacerdotal, envolvendo boas obras. E uma das mais comuns eram as esmolas. A fé reformada diz não. Os méritos de Cristo são os únicos meios que nós recebemos para sermos justificados. Não é por nossas obras. O Novo Testamento nos explica que Cristo não sofreu apenas por nós, mas Ele viveu em justiça por nós. Foi necessário Ele viver, cumprir toda a lei, Ele cumpriu todos os mandamentos, para que através disso, Ele fosse o nosso substituto, e através da fé, nos apropriássemos dessa justiça dEle, e a partir do momento em que cremos nele, nós legalmente, judicialmente, somos considerados, a partir disso, por Deus, justos. Não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Não que nós sejamos justos, nós continuaremos sendo pecadores. Mas a partir do momento em que cremos em Cristo, nós somos vistos por Deus como justos. Porque Deus vê Cristo em nós e não mais nós mesmos. E aí entra a dupla imputação. Nosso pecado é imputado em Cristo e a justiça dele é imputada em nós. Pela fé, não por obras. John Owen, um puritano, diz: ouso dizer que se perdemos a antiga doutrina da justificação pela fé no sangue de Cristo e a imputação da sua justiça a nós, a pública profissão da religião rapidamente conduzirá ao papado ou ao ateísmo. No meu julgamento, Lutero fala a verdade quando diz: a perda da doutrina da justificação implica na perda de todas as doutrinas cristãs. Lutero mesmo diz que a justificação pela fé, o sola fide, é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Segundo a declaração de Cambridge, fala: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justiça se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão de justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser a igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Texto-chave é Romanos, é lógico que há muitos outros textos, mas texto-chave é Romanos 1, 16, 17, que Lutero foi impactado por ele. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, e pela fé somente. Solos Cristo, somente Cristo. Segundo a visão romana, nós somos justificados por Cristo, juntamente com a intercessão de santos e de Maria. A Igreja Católica... depois disso eu falo. E nós, na Reforma, falamos que nossa justificação é por Cristo somente. Deixa eu explicar para vocês. A Bíblia institui 2 tipos de pacto. Deus estabelece um pacto de obras com Adão, porque Adão, ele tinha a possibilidade de pecar e não pecar. A partir do momento que Adão peca, ele perde a possibilidade de não pecar, e ele só tem agora a possibilidade de pecar, e sua vontade é escravizada pelo pecado. Então, a partir disso, Deus institui um pacto de graça. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a lei é graça. Porque a lei foi dada para mostrar a nossa pecaminosidade e quanto alto é o padrão de Deus. Então nós não conseguimos cumprir essa lei. Mas quando Cristo vem, Ele cumpre, Ele satisfaz tanto o padrão das obras, que Adão não conseguiu nem nós, e da graça. Nisso entra o que eu disse da dupla imputação.
porque Cristo é o único que satisfaz a justiça de Deus, ele apazigua a ira de Deus, porque ele toma sobre si o cálice da ira de Deus, e ele nos leva à presença de Deus. Hebreus fala que estamos com Cristo assentados nos céus, porque Cristo é o nosso substituto, por isso que ele tomou a natureza humana, para ser um representante dos homens. Então, a nossa justificação está baseada na intercessão de Cristo, no sacerdócio real. Nós temos livre acesso a Cristo, porque Ele morreu por nós. Nós não precisamos de santos intercedendo por nós, de atalhos. Porque Deus não está distante, longe, apenas priorizando, como Moisés fez, que as menores causas passavam para o juiz e as questões mais difíceis iam para Moisés. Não, Deus ele ouve tudo. Ele é ligado, somos ligados a todos. E segunda declaração fala, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. E o texto base é João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sola Escritura. Estamos acabando, tá? Já. Sola Escritura, Roma fala que a nossa regra de fé, a nossa autoridade, a autoridade do cristão, a revelação do Espírito Santo está presente na Bíblia e na tradição católica e tradição da igreja. O Concílio de Trento, que foi instituído logo após a Reforma para dar uma resposta à Reforma protestante, excomungando nós, diz assim, o Sacro Ecumênico e Geral Concílio de Trento, congregado legitimamente no Espírito Santo e presidido pelos 3 legados da Sé Apostólica, propondo-se sempre por objetivo que, exterminados os erros, se conserve na igreja a mesma pureza do Evangelho, que prometido antes na Divina Escritura pelos profetas, promulgou primeiramente por suas próprias palavras, Jesus Cristo, Filho de Deus e nosso Senhor, e depois mandou que seus apóstolos a pregassem a toda criatura, como fonte de toda a verdade que conduz à nossa salvação. E também é uma regra de costumes, considerando que essa verdade e disciplina estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas, que recebidas pela voz do mesmo Cristo, pelos apóstolos, ou ainda ensinadas pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, chegaram de mão em mão até nós. Ou seja, eles falaram que houve doutrinas que os apóstolos não escreveram na Bíblia. E eles estão passando de boca em boca, e o Papa sabe disso e ele institui. Como todos esses desvios que nós lemos no início. Outra questão, a Igreja Católica fala, como eu disse, que só eles podem interpretar a Bíblia. E eles interpretam a Bíblia baseado na tradição. Eles adequam a Bíblia à tradição católica. O que nós dizemos? A Bíblia é a única autoridade pela qual a Igreja deve ser regida. E a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra de ouro de interpretação. Se você pega um texto obscuro, vá para um texto mais claro sobre o mesmo assunto. Nós não podemos colocar nenhum achismo na Bíblia, porque a partir do momento que colocamos achismo, damos trela a heresias. Então a Bíblia é o manual para nós. A Confissão de Fé de Westminster, foi uma das confissões mais usadas pela Reforma, diz: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. E o Espírito Santo nunca pode ser desassociado da Escritura. A partir do momento que você ouve que o Espírito Santo está habitando, está movendo, está fazendo mover num lugar e que não é pregado a Bíblia, não é Espírito Santo. Porque ele não pode ir além da sua palavra e contra a sua palavra.
Tese. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fala independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou o que a experiência pessoal pode ser veículo de revelação. Texto base, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente justo, preparado para toda obra. Por último, só lhe deu glória, somente glória a Deus, ou glória somente a Deus. A pergunta fica, a glória é devida a quem? Roma usa imagens, e como a gente disse na aula passada, eles fazem a distinção superficial entre latria, que é adoração, e dúlia, que é veneração. Mas nós sabemos que isso é apenas distinção de termos. Não há essa distinção entre adoração e veneração. Há idolatria. Então a fé reformada diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é uma frase de Calvino. E a essência da idolatria é cultuar tudo e qualquer coisa que desvie ou tire a glória de Deus. Só lhe deu glória é um tema abrangente, porque a glória é dada a Deus em diversas formas. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Paulo diz aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glória vem do termo latim glória, ou do termo grego doxa, ou do termo hebraico kabod, que significa peso. Deus tem um peso maior do que todos. Deus tem um peso, uma importância, seus atributos, Ele é absoluto, Ele é digno único de glória. Em especial, pela nossa salvação, porque Jonas 2,9 é explícito nisso. Ao Senhor pertence a salvação, e somente glória a Ele. Toda a dignidade, se nós temos glória em nós mesmos, foi porque nós fomos criados à imagem e semelhança a Deus, e não temos glória própria, mas derivada daquele que nós fomos criados. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciamos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitimos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, comais, bebais, que façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O lema que fica é: Ecclesia reformata et semper reformanda est, que significa igreja reformada está sempre se reformando. Sempre nós precisamos voltar às Escrituras, porque nós temos a tendência de sempre desviarmos. Sempre nós precisamos voltar às Escrituras. Reforma agora, reforma hoje. E hoje, 500 anos após isso, precisamos reformar pontos. Naturalismo filosófico. Muitos estão descrendo na literalidade de Gênesis, na literalidade da inspiração das Escrituras, não crendo em sobrenatural, em milagres. Estamos tendo uma explosão de seitas e falsos mestres, falsas doutrinas, que estão deixando de escanteio a Bíblia. Estamos tendo a supervalorização dos movimentos espirituais, deixando de escanteio a Bíblia, e não tendo ela como nosso crivo de julgamento. E João diz em 1 João 4 que nós devemos julgar todos os espíritos pela palavra de Deus. Ainda nós temos hoje também como uma pedra de sapato a islamização, que tem expandido os seus horizontes e tem chegado até no Brasil. Temos também a volta ao neopaganismo, ao politicamente correto. Hoje se é endossado o homossexualismo, o feminismo, o aborto, tolerância,
de várias coisas que sabemos que vai contra a natureza e contra a ordem de Deus. E eles são uma tolerância intolerante, porque não toleram a nós. E o maior e o mais difícil, a mais difícil tarefa nossa hoje: cristianizar crentes. Mais do que nunca nós precisamos ressuscitar as doutrinas básicas, entendendo que Cristo é suficiente para nós. Cristo não pode ser somado a mais alguma coisa. Não precisa ser somado a mais alguma coisa. Ele é a única coisa que nós temos.